Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre representatividade e quando isso começou a ser importante na minha vida. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente gordinha. Nunca fui extremamente gorda, mas sempre fui gordinha. Entre 75 e 80 quilos, mais ou menos, na adolescência, 16, 17 anos. Então, eu sou acostumada a não ter quem me represente. Eu me sentia representada, na época que eu era adolescente, pela Raven, das visões da Raven, que era que mais se aproximava do perfil do corpo que eu tinha na época, né? Que ela era mais cheinha e ela era engraçadinha e fazia todo mundo rir, todo mundo achava ela engraçada e tal. Mas eu me lembro de uma situação em que eu e minhas amigas, a gente tava fazendo aquele negócio de cantar e tal, e quem tu é? Eu sou Britney Spears, eu sou a Shakira, eu sou não sei o quê. E aí eu não sabia quem eu era. Daí me disseram, tu pode ser a Alcione, porque a Alcione é gorda, todo mundo deu risada, a Alcione é gorda, não sei o quê. E eu fiquei, nossa. E na época, e até hoje, eu adorava a Alcione, mas eu não queria ser ela, porque eu queria ser alguém que fosse parecida com as minhas amigas, né? Só eu era diferente, por quê? Bem, isso passou e os anos passaram e eu fui engordando cada vez mais. E cada vez mais fui achando difícil ser representada por alguém na televisão, na música, etc. Quando eu ganhei meus filhos foi quando eu atingi o auge do meu peso, né? Que daí eu fui a cento e poucos quilos. Eu tive dois meninos, no último menino eu fui a mais de 120 quilos. Consegui emagrecer um pouquinho, mas nunca saí do 100. Então ficou cada vez mais difícil realmente encontrar alguém que eu me sentisse bem. Quando tu via alguém na televisão, na música e tal, acima do peso, geralmente era alvo de deboches, era alvo de comparações com outras, etc. E isso foi mudando um pouco. Eu assistia a Gilmore Girls e eu gostava muito da personagem Suki, né? Que era a cozinheira e tal. E ela era um pouco acima do peso. A atriz Melissa McCarthy era um pouco acima do peso e foi por muitos anos, né? Agora ela emagreceu um pouquinho porque eu sou de saúde, que eu sou de estética particular dela. Mas eu realmente me vi quando eu assisti o filme O Rei do Show, né? Que ali tem a personagem da atriz Keala Settle, que é a mulher barbada, enfim. E ela canta, e ela representa, e ela dança, e ela faz tudo, e ela é maravilhosa, e eu me vi nela. Nesse momento, só nesse momento eu percebi que eu era gorda. Por quê? Lógico que eu me olhava no espelho, mas eu digo, eu nunca aceitei que eu era gorda, sabe? Porque eu sempre me via fazendo aquelas coisas, porque eu fiz teatro, eu fiz capoeira, eu fiz um monte de coisa sendo gorda, mas eu sempre me imaginava como uma pessoa magra fazendo aquelas coisas. Tanto é que quando eu via alguma foto minha fazendo essas coisas, eu não me enxergava naquela foto. Eu ficava, hã? Nossa, como eu tô gorda nessa foto. Não, eu sempre fui assim. Aliás, eu fui ficando cada vez mais. E a única vez que eu me vi representada realmente foi quando eu vi essa personagem desse filme. Porque eu quis ser ela exatamente do jeito que ela era. Entendeu? Tipo, eu me vi sendo ela, eu me vi cantando, me vi dançando, e eu queria ser ela com aquele corpo mesmo. Então eu percebi, nossa, não tem problema nenhum ser gorda, sabe? Olha que linda aquela hora, que maravilhosa. E quando eu falo em ser ela, é que eu gostaria de interpretar aquela personagem. Porque quando eu fiz teatro, eu me imaginava interpretando vários personagens, né? Só que eu sempre me imaginava em personagens com um corpo magro. Mas eu tinha noção de que eu não poderia fazer, por exemplo, uma mocinha, sabe, uma princesa. Poder fazer, eu até poderia fazer, mas ia ser bem difícil, né? Conseguir o papel. Tendo como concorrentes outras mulheres que teriam corpo escultural para ser princesa, etc. Porque a gente não costuma ver esse tipo de coisa, né? Então, quando eu vi aquela mulher naquele filme maravilhosa daquele jeito, cantando daquele jeito, eu fiquei muito feliz. Comecei a buscar outros exemplos de mulheres que fossem parecidas comigo, que tivessem talentos, que não fossem só engraçadas, que fossem talentosas por muitas outras coisas. E encontrei várias youtubers, blogueiras, sei lá como é que é o nome disso. E elas me fizeram me sentir bem comigo mesma e ter coragem de fazer coisas que eu nunca tive coragem de fazer antes, sabe? Tipo, cortar o cabelo curto, pintar o cabelo de outras cores, vestir roupas mais justas, esse tipo de coisa. Eu não tinha coragem de fazer, achava que seria ridículo se eu fizesse. Mas aquelas mulheres faziam e eram maravilhosas.
Acho que a primeira que eu vi foi a Alexandra, do Alexandrismos. E, nossa, aquele cabelo colorido dela maravilhoso, eu achei fantástico aquilo. E como ela falava sobre a gente gostar do nosso corpo, sobre a gente se aceitar. Eu conheci também o movimento Corpo Livre e comecei a ver outras meninas que seguiam ela, que fossem parecidas com ela e tal. Encontrei a Luísa Junqueira, que tem o canal Tá Querida, que eu me apaixonei pelo canal dela, porque ela era meiga, ela era querida, ela era linda, fazia várias coisas, era muito inteligente e muito bacana, e também tinha os cabelos coloridos, eu queria muito cabelo colorido igual dela, mas eu queria um cabelo curto também, e daí eu fui procurar meninas de cabelo curto, gordas, que era bem mais difícil de encontrar. E aí eu encontrei a Letícia Maria, que ela tinha o cabelinho bem curtinho, era bem gordinha, era maravilhosa, linda. Ela tinha um canal, ela tem um canal ainda, né? Que ela falava de maquiagens e de como enfeitar o cabelo curto, de como, sabe, pintar o cabelo. Nossa, era muito legal o canal dela. E nessa onda aí das blogueiras, youtubers, eu encontrei a Rai Neon também. Porque, na verdade, eu tava pesquisando fotos de cabelos coloridos, que eu queria pintar meu cabelo de colorido. Eu encontrei a foto dela, achei ela linda, maravilhosa, ela tinha um cabelo rosa. E, meu Deus, eu tenho que seguir essa menina, porque ela tirava fotos lindas de biquíni e ela era maravilhosa. Tem a Ana, da Analogias, que ela também, ela, tipo, tinha vídeos dançando e sendo linda, sendo perfeita, sendo maravilhosa, mesmo sendo gordinhas, obesas, acima do peso, sei lá, fora do padrão. Pessoas de verdade, sabe? Em que eu vi que também era bonito. Eu me senti muito melhor quando eu me vi representada, entendeu? Quando eu vi alguém com um corpo parecido com o meu usando aquela roupa que gostaria de usar. Ou usando o cabelo que gostaria de usar. Porque eu não me via, sabe? Eu não tinha como eu saber como eu ia ficar com aquele tipo de roupa, aquele tipo de cabelo. Não tinha como. Acho que o ponto é esse, é você se sentir bem. Não importa o tipo de corpo que você tem, o tipo de cabelo, o tipo de pele. Não importa se você tem uma alimentação saudável, se não tem alimentação saudável, se você escolhe comer um certo tipo de coisa, se não escolhe. Então eu comecei a me tratar bem, me amar e me sentir melhor comigo mesma. E é isso que eu desejo para todo mundo. Muito obrigada por assistirem. Um beijão a todos. Fiquem bem.